Olá, amados, a paz do Senhor a todos, né? Nesse áudio de hoje eu quero falar sobre uma questão muito agravante, assim. É grave porque ao mesmo tempo é grave, ao mesmo tempo conflitoso, ao mesmo tempo entristece o meu coração de ouvir essas pessoas dizerem isso, né? É a questão de que eu desisto de lutar pelo meu casamento, eu não quero mais. Eu cansei, eu não aguento mais tanta humilhação. Eu não, isso e aquilo, né? E são diversas situações. Mas o que acontece? Por que as pessoas desistem de lutar pelos seus casamentos? Porque são pessoas que verdadeiramente elas não sabem o que querem. Porque se elas soubessem o que querem, elas jamais diriam até essa frase, eu não quero lutar mais. Essa frase nem passaria pela cabeça dela, nem pela mente. São pessoas que basicamente estão com seus pensamentos ainda em seus casamentos, não estão ainda fazendo aquilo que é buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Elas só pensam na restauração, elas só querem saber da restauração, elas não querem saber de Deus. Ou seja, são pessoas que vão até Deus porque querem de Deus a restauração do casamento. Não querem de Deus o que Deus está oferecendo para elas. Porque o que Deus quer para a gente é a salvação. Ele quer salvar a gente em primeiro lugar. A restauração de casamento ou qualquer outra coisa que vir ao nosso encontro vai ser apenas uma consequência, certo? Da nossa salvação. Então o que acontece? São pessoas que não sabem o que querem, são pessoas que não tiveram, verdadeiramente elas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. São pessoas que vivem ainda na religião, estão dentro da igreja, cantam, louvam, ministram a palavra. São pessoas que aceitaram Jesus de boca, mas o coração, como a própria palavra diz, fala com a boca, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Então são pessoas que em vão adoram a Deus, certo? E elas precisam fazer esse conhecimento sobre a sua vida. Elas precisam se analisar se verdadeiramente elas servem a Deus. Porque se elas não servem a Deus, jamais uma restauração de casamento vai acontecer. Jamais elas vão estar cientes de que servem a Deus. Porque uma verdadeira pessoa que serve a Deus, uma verdadeira pessoa que verdadeiramente está com os olhos, com a visão no Senhor, ela não desiste. Jamais um servo verdadeiro de Deus desiste. Ele nem passa pela cabeça dele que a palavra, eu não vou parar de lutar. Se a gente for ver a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, todos os profetas sofreram, todos os discípulos sofreram, mas eles foram fiéis até o fim, morreram. Muitos deles foram apedrejados, muitos deles morreram, mas não negaram a fé em Jesus Cristo. E muitos desses daí que se diz que vai parar de lutar, não sofreram nem metade do que os discípulos sofreram. Não sofreram nem metade ainda de que muitos estão sofrendo, de que estão lutando pela restauração. Porque eu nunca disse que uma restauração é fácil. Não é um passe de mágica, não, que você acha que você orou por algum tempo e Deus vai lá e faz do jeito que você quer. Você vai e quando Deus restaura seu casamento, você pega, acabou-se, cessou ali. Não, Deus ele conhece os nossos corações, ele sabe, e primeiramente ele prova a gente para ver se a gente realmente serve a ele ou serve ao que nós queremos para nós. Por quê? Muitas pessoas vão até Deus só pela restauração de seus casamentos, não vão a Deus porque amam a Deus. O primeiro mandamento do Senhor é ama o teu Deus, amar a Deus, certo? O primeiro mandamento. E o segundo, que está em conjunto com esse primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando tu se nega a amar a Deus, tu está se negando a amar o teu próximo. Porque se tu não ama a Deus, como é que tu ama o teu próximo? E a salvação está incumbida nesses dois mandamentos.
A nossa salvação individual está incumbida nesses 2 mandamentos. São 2 mandamentos onde os 9 mandamentos estão incluídos. Certo? Aqueles mesmos mandamentos que estão escritos lá no Antigo Testamento. Jesus resumiu em apenas 2. Só que no primeiro que ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, os 9 estão incluídos. E o segundo é o quê? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se tu não ama a Deus, como é que tu vai amar o teu próximo? Então, são questões assim simples, né, que a gente pode ver. A verdadeira pessoa que serve a Deus, ela não desiste. A verdadeira pessoa, ela persevera até o fim. É por isso que lá em Apocalipse, Jesus diz: aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, toma conta para que ninguém roube a tua coroa. Toma conta para que ninguém te tire do caminho, porque Satanás, ele faz isso. Ele tira do caminho, começa a botar coisa no teu ouvido, dizer que não dá mais, dizer que não vai lutar mais, e acontece várias situações. Então, uma das situações para acontecer a não restauração do casamento acontece por quê? Porque as pessoas realmente elas não querem. Elas não querem restaurar um casamento, porque se elas quisessem, elas obedeciam primeiro a Deus. Elas verdadeiramente serviam a Deus. E o negócio delas é que elas estão buscando a Deus pelo que Ele pode dar. E a própria palavra diz que a gente tem que amar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Certo? Não nós podemos chegar-se a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é. Porque se a gente for até Deus achando que Deus, como muitos dizem por aí, Deus não é Papai Noel para dar presente, Deus não é nenhum mágico para chegar e fazer o que você quer, do jeito que você quer. O ser humano, ele é dirigido por Deus. Se você não quiser, você perde. Certo? Então, o que acontece? São pessoas, essas pessoas que desistem fácil por conta de uma humilhação, porque o esposo ou a esposa humilhou, foi lá, fez o pior, né? Disse que ela não prestava, humilhou mesmo, daquelas humilhação grandes. São pessoas que não estão firmes em Deus, que não olham Deus. São pessoas que não tiveram encontro com Deus. Estão ali na igreja. Muitas delas estão na igreja, servindo a Deus assim de forma indireta, né? Porque Deus sabe que ela não está servindo a Ele. Elas louvam, elas ministram a palavra como ninguém. Tocam na igreja, se vestem como crente, fazem tudo que um servo de Deus faz. Mas o coração dele, que é o mais importante para Deus, o mais importante é o coração. Não é a nossa fisionomia, não é os dons que o Senhor nos dá, porque Deus nos dá os dons, sim, para usar para coisas, para nos ajudar, nos dá, mas não é os dons, não é o que nós temos de melhor que Deus olha. Ele olha primeiramente o coração. E essas pessoas que verdadeiramente ainda não tiveram um encontro com Deus, fica impossível de Deus trabalhar na sua vida, fica impossível de Deus moldar o seu caráter, fica impossível de Deus lhe transformar, se você verdadeiramente ainda não teve um encontro com Cristo. O encontro com Cristo é diferente para cada pessoa, mas tem que haver um encontro. Se não tiver esse encontro com Cristo, você facilmente vai sair dos caminhos do Senhor. Você facilmente vai se desviar, como muitos têm aí. Então, se servem a Deus, mas em breve momento só vai até aqui, né? Eu conheço muitos, assim, muitos irmãos meus, que ficaram tem quase a minha idade na igreja, mas que por um tempo se desviaram dos caminhos do Senhor. Já conheço pessoas que já são falecidas, estão no caminho do Senhor desde que aceitaram Jesus e nunca se desviaram em nenhum momento. Então essas pessoas que se desviaram são pessoas ainda que não tiveram no encontro com Cristo, porque aquela pessoa, isso aqui eu falo com convicção, aquela pessoa, a verdadeira pessoa que teve verdadeiramente um encontro com Cristo, ela não se desvia, ela não deixa Jesus por qualquer coisa, nem se matarem, certo, seu filho na sua frente.
nem se matarem alguém que ali na sua frente, ela não desiste. Certo? E se nós formos ver, aconteceu muitas situações dessas parecidas com os nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? Da nossa primeira geração que nasceu lá no Jardim do Éden, né? Onde veio ali os primeiros, a primeira geração nasceu de Adão e Eva. Depois vieram de quem? Vieram do nosso pai na fé, Abraão. E nós não somos diferentes, somos da mesma geração deles. Nós somos uma continuidade. Então, o que acontece? Essas pessoas que acabam saindo, dizendo que não vai lutar mais, que não desiste, que não quer mais a restauração. Muitas das vezes a gente sabe que essa pessoa, não é que ela não queira a restauração, mas ela não quer mais lutar, ela não quer mais sofrer, certo? Ela desiste assim facinho. Então, o que acontece? Verdadeiramente são pessoas que não estão firmes, que não se firmaram, que verdadeiramente não conhecem a pessoa de Cristo. Porque uma pessoa que conhece a pessoa de Cristo, ela não se desvia, ela não deixa de lutar, ela tem a visão dela em Cristo. Ela não se desvia. E foram isso, os profetas morreram, certo? Até a morte, foram um fim até a morte. É por isso que Deus diz: aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que permanecer, não aquele que ficar até o meio, nem ficar até... Tem muitos que vão até, chegam até a proximidade, mas no último momento se desviam. Como também tem pessoas que passam a vida toda pecando contra Deus, mas quando elas tiveram um encontro com Cristo, elas tiveram ali um encontro com Cristo, elas foram junto com ele, foram até o final. É a situação daquele ladrão lá na cruz, né? Todos ali crucificaram Jesus. Tinha dois ladrões ali junto, na esquerda e na direita. Um deles, né, passava a vida todinha pecando contra Deus, fazendo errado. Mas naquele exato momento ele teve um encontro com Deus. Então o encontro com Deus foi o que verdadeiramente salvou ele. Não foi o fato dele não ter vivido mais para servir a Deus, mas porque ele teve, naquele exato momento, ele teve o encontro. Então, quando eu e você temos o encontro com Cristo, muitas pessoas estão lutando pela restauração dos seus casamentos, né? Mas muitas delas não tiveram ainda um verdadeiro encontro com Cristo. Elas ouvem falar de Deus, ouvem falar de Cristo, ouvem falar de Jesus. Elas ouviram falar, ouvem falar, mas não tiveram um encontro com Cristo. Até estão dentro da igreja ouvindo. Pode ser ministradores da palavras que ouviram e estão pregando o que ouviram, mas elas não tiveram um encontro com Cristo. Então, se você for uma pessoa que não teve um encontro com Cristo, comece a pedir a Deus para você ter um encontro com Cristo, para você perseverar. Porque é aquele que permanece. É por isso que muitas das vezes eu posto em grupos, eu digo, aqueles que confiam no monte do Senhor, eles não se abalam. Quando ele diz que não se abalam, ele não se abala com qualquer coisa não. Por quê? Porque ele sabe que a rocha dele é Cristo. Não é o homem, não é a circunstância, não é a situação. Então é isso que acontece. Certo? Uma das coisas porque o casamento das pessoas não são restaurados é porque elas não querem. Elas só querem de Deus a restauração. Elas não querem Cristo. Elas não querem Jesus. Então fica impossível de Deus restaurar um casamento dele, porque Deus conhece o coração daquela pessoa. Deus sabe que aquela pessoa não quer a restauração por conta de Deus, por conta de Cristo. Ele quer a restauração por conta dele, por deleitos carnais dele, não porque ele ama a Deus. Então, uma das coisas que vai levar você a não conseguir a sua restauração no casamento vai ser isso, certo? Porque Deus, ele quer primeiro a nossa salvação. E uma das coisas que vai lhe deixar mais longe da sua restauração de casamento é isso. É você verdadeiramente não ter tido um encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo,
Você nunca vai dizer essa frase, eu desisto, eu não quero mais, eu estou sendo muito humilhada. Jamais você vai dizer isso. Não vai lhe passar, nem essa frase não vai lhe passar pela sua mente. Pelo menos quando eu digo isso aqui com convicção dentro do meu testemunho. Porque antes de eu ter um encontro, eu conhecia Cristo, eu ouvia falar de Cristo, eu até frequentava a igreja, cresci, certo? Meus pais, os meus tataravós, meus antepassados, todos eram cristãos. Mas eu não era, eu nasci numa família cristã. Certo? Mas eu não tive, certo? Até os meus 20 anos, eu não sabia, eu frequentava a igreja, eu ia para a igreja, eu louvava na igreja, eu assistia à ministração, eu fazia tudo o que tinha na igreja. Mas eu ainda não tinha um verdadeiro encontro com Cristo. E uma hora estava dentro, uma hora estava fora da igreja, não praticando coisas erradas, né? Porque muitas pessoas acham que os pecados são aqueles grandes, os de prostituição, os de estar na bebedeira. Não, certo? São pecados, está cometendo pecado porque está, claro, está fora dos caminhos do Senhor. E você já está pecando. Então, o que acontece? Eu não tinha. Era mais fácil eu dizer, não, eu não quero mais, eu desisto. Era mais fácil. Eu dizia esta palavra neste exato momento. Mas quando, no meu leito de morte, quando Deus, certo, foi no meu leito de morte que eu tive um encontro com Cristo. Claro que cada um é diferente. Não é preciso você ir para um leito de morte para você ter um encontro com Cristo. Não. Pode ser, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe os nossos temores. Ele sabe os nossos medos. E Ele vai ali onde a gente tem mais temor. Então, cada um é diferente. O meu encontro foi no meu leito de morte. Certo? O meu encontro foi no leito de morte, onde eu estava entre a vida e a morte. Mas foi nesse exato momento que eu tive um encontro com Cristo. Foi nesse exato momento que eu clamei o nome de Deus. E até os dias de hoje, certo? Eu nunca saí do caminho do Senhor e não tenho a mínima ideia, porque essas histórias, eu já ouvi histórias cabrestas assim sobre pessoas e eu não me vejo na situação da pessoa de desistir de Deus, porque eu já disse ao Senhor, isso aqui é coisa comigo, certo? Algo particular meu, mas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu disse ao Senhor que no dia, certo? Em minhas orações, que no dia que eu me afastar dele, que ele achar que o meu coração vai trair a Deus, que ele me leve. Eu posso estar ainda estar na flor da idade, certo? Mas eu já pedi ao Senhor, já clamei ao Senhor e clamo todos os dias para que Deus, se Deus vê alguma coisa, se aperceber de coisas ruins no meu coração, que ele vê, que ele tire de mim, porque ele tem poder para tirar. Eu não tenho, mas ele tem, porque ele conhece os nossos corações. Mas a minha oração hoje é para ele fazer isso. Se ele vê algum caminho mau em mim, que vai me fazer sair do caminho dele, ele me leve. Certo? Porque Deus, ele não vai perder um escolhido dele para um inimigo. Certo? Então, o que eu digo a vocês, né? Quando vocês verdadeiramente tiverem um encontro com Cristo, vocês vão ver as transformações, que foi o que houve comigo. Quando eu tive esse encontro com Cristo, minha vida começou a se transformar. Eu não digo aqui em riqueza, porque muitas vezes as pessoas acham que é a riqueza que transforma a nossa vida. É porque está enriquecendo, é porque está ganhando bem, é porque está no emprego novo, está crescendo na parte material. Não. Eu cresci na minha parte espiritual. Eu fui mudada na minha parte espiritual, porque é isso que Deus quer primeiro. Deus, as demais coisas é acrescentadas, como eu disse. Então, quando você tiver verdadeiramente um encontro com Cristo, certo? Você vai ver a mudança, tudo se transformar. Você não vai pensar nesses pensamentos negativos que muitas têm, que muitas estão dentro do grupo com pensamento negativo. Ah, eu vou desistir. Ah, eu não quero mais. Ah, meu marido não me ama. Ah, meu marido, minha esposa é isso, minha mãe... muitas situações. Então, é preciso você ter um encontro com Cristo. Se você não teve um encontro com Cristo, não adianta.
casamento se você ainda não teve um encontro com Cristo. Eu tenho que deixar isso claro para as pessoas, certo? Tanto para que eu ajude, eu não passo, como eu costumo dizer que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, porque a primeira a dizer que tá errado, que eu não admito tal situação, sou eu. Porque se eu não digo, Deus vai cobrar de mim. Se eu não souber, aí é uma outra situação. Eu vou pedir o direcionamento de Deus. Mas se eu sei e eu tenho como lhe dizer essa tal situação que eu estou explicando nesse áudio, certo? É porque Deus me deu autoridade para isso. Certo? E eu tenho como testemunhar essa situação. Porque eu vivi, eu sou testemunha disso. Que enquanto eu não tivesse tido um encontro com Cristo, eu jamais estaria aqui, eu jamais teria restaurado o casamento, eu jamais teria transformado situações e mais situações se eu não tivesse tido um encontro com Cristo. Então, aquele que estiver pensando que vai restaurar o seu casamento, achando que pode se chegar a Deus só para você chegar a Ele, só pelo que Ele pode lhe dar, pode tirando o cavalinho da chuva, como diz minha avó. Certo? Pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. O seu casamento não vai ser restaurado se você não tiver um encontro com Cristo. Como eu costumo dizer em outros áudios também, há situações aí que o casamento é restaurado, mas não por Deus. Eu costumo dizer isso, deixar bem claro. Certo? Não por Deus. O homem pode restaurar um casamento, mas não dura. Vai ter as consequências. Um certo pastor, um certo programa ou um livro ou qualquer outra situação pode restaurar, mas pode ter certeza que por Deus, o único casamento restaurado por Deus é aquele que houve transformação primeiramente na sua vida, que é a partir do encontro que você teve com Deus. Se você não teve esse encontro com Deus, passe a clamar a Deus que você tenha um encontro com Deus, porque se você não teve, comece a praticar isso. Comece a praticar a oração para você ter um encontro. Comece a pedir e a clamar a Deus que você tenha um encontro com Cristo. Porque se você não tiver um encontro com Cristo, verdadeiramente seu casamento não vai ser restaurado. Porque você precisa primeiramente se transformar. Você precisa haver, certo? O modelar de Deus precisa ser moldado por Deus. Deus precisa trabalhar no seu caráter. E nisso ele trabalha de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então passe a clamar ao Senhor que Deus tenha um encontro com você, certo? Peça a Deus em suas orações. Amém?